Os contos infantis clássicos representam a cultura e os valores de uma época, incluindo formas de violência que eram naturalizadas, mas que hoje não aceitamos mais. Analisar esses contos nos permite entender quais eram os medos, desejos e comportamentos sociais de séculos passados, e principalmente como eles evoluíram até os dias atuais. Neste vídeo, vamos explorar a evolução do conto da Rapunzel e entender como ele reflete uma cobrança social que fez muitas mulheres sofrerem ao longo dos séculos, a questão da virgindade. Além disso, vamos ver como esse tema se relaciona com a nossa cultura atual. Continue assistindo para descobrir. Rapunzel, a história de uma jovem trancada em uma torre, isolada do mundo, recebeu inúmeras versões ao longo dos séculos. Uma das fontes de inspiração seria a lenda da Santa Bárbara, uma jovem filha de um nobre que foi aprisionada em uma torre. A primeira versão literária de Rapunzel foi a Petrosinella, escrita por Jean-Baptiste Basile entre 1634 e 1636. Em seguida, em 1698, Charlotte Rose Canot de la Force publicou Percinette. Ambas histórias fazem referência a um vegetal, a salsa. Já em 1815, os irmãos Grimm publicaram a versão mais conhecida, Rapunzel, cujo nome faz alusão a outro vegetal chamado rapôncio. Embora essas versões tenham diferenças, a essência da história é bastante semelhante. Na versão dos irmãos Grimm e nas outras duas, um marido rouba um vegetal do jardim de uma mulher poderosa para satisfazer os desejos de gravidez da esposa. Como punição, a mulher poderosa, uma bruxa na versão dos Grimm, determina que a criança recém-nascida deve ser entregue a ela e a nomeia de Rapunzel. Aos 12 anos, Rapunzel é trancada em uma torre sem portas e apenas a bruxa, que na verdade é sua mãe adotiva, pode visitá-la, subindo por suas longas tranças. É claro que essa idade não foi aleatória, já que neste período se inicia a adolescência e com ela a possibilidade fisiológica da gravidez. Um dia, um príncipe ouve o canto da Rapunzel e, apaixonado, consegue subir a torre usando tranças. Eles passam a ter encontros amorosos e planejam fugir. Mas a bruxa mãe descobre. Enfurecida, corta o cabelo da Rapunzel e a expulsa de casa, deixando-a no deserto. Quanto ao príncipe, a bruxa o derruba do alto da torre, deixando-o cego. E ele fica vagando pela floresta por anos, até que chega ao deserto e reencontra Rapunzel e os seus dois filhos gêmeos. Ela fica emocionada ao vê-lo e começa a chorar. As lágrimas caem nos olhos do príncipe e este volta a enxergar. A família então parte para o reino do príncipe, aonde finalmente vivem felizes. Analisando a história da Rapunzel, ela aborda dois temas importantes: a superproteção familiar em relação ao corpo das mulheres e a rejeição que muitas mulheres enfrentavam ao perderem a virgindade fora do casamento. Esses temas estão intimamente ligados aos valores culturais da época. Na história, a bruxa não explora ou humilha Rapunzel, mas age como uma figura materna extremamente amorosa e possessiva. No entanto, ao descobrir que Rapunzel perdeu a virgindade e ficou grávida, um ponto que é mais destacado nas duas primeiras versões, a bruxa então rejeita a jovem e a abandona no deserto, ou seja, uma representação simbólica da exclusão social que as jovens sofriam. Esse tipo de controle sobre o corpo feminino reflete uma realidade histórica. Por séculos, a virgindade era um fator crucial para o valor social da mulher. Famílias exerciam controle rigoroso sobre suas filhas, e a perda da virgindade fora do casamento era vista como uma grave transgressão, frequentemente punida com o isolamento ou a expulsão. As jovens poderiam ser enviadas a convento, manicômios, santa casas, que eram hospitais para pacientes terminais, ou outros lugares isolados. E em casos mais extremos, eram expulsas de casa e acabavam sozinhas, sujeitas a uma vida de mendicância, prostituição ou se tornavam amantes. Concluindo, enquanto a mulher era expulsa da própria família,
Com o homem não acontecia nada. Em um caso ou outro, o homem era obrigado a casar se ficasse comprovado que ele foi o responsável. Nos séculos passados, a virgindade era considerada essencial porque a mulher era tratada como um objeto que perdia o seu valor ao conhecer sexualmente um homem fora do casamento. Caso ocorresse um casamento e o esposo tivesse dúvida quanto à virgindade da esposa, esta poderia ser devolvida à família, o que seria um grande constrangimento social para a família da noiva e principalmente para a noiva, que dificilmente conseguiria outro casamento, além de ser responsabilizada por manchar a honra da família. Para evitar essa humilhação, existia o dote. O dote era um conjunto de bens ou quantias em dinheiro que a família da noiva dava ao noivo, como forma de firmar o compromisso de casamento. O dote tinha vários propósitos, como compensação, já que o noivo iria sustentar a noiva, ou como ajuda para a formação de uma nova família, mas principalmente para proteger a noiva, pois se o noivo quisesse devolver a noiva, teria que devolver o dote também. Essa obsessão pela virgindade foi tão institucionalizada que no Brasil o Código Civil de 1916, em seu artigo 219, permitia ao marido pedir a anulação do casamento se descobrisse que a sua esposa não era virgem. Ele tinha 10 dias após a cerimônia para fazer essa solicitação. As mulheres nessa situação eram submetidas a exames humilhantes para comprovar sua virgindade. E muitos casamentos foram anulados sob esta justificativa. Apesar da Constituição de 1988 ter igualado homens e mulheres perante a lei, esse dispositivo continuou vigente, sendo retirado do Código Civil apenas no ano 2003. Vários casamentos foram anulados, colocando a mulher numa situação social extremamente constrangedora e irreparável. Vou deixar na descrição desse vídeo alguns links com histórias de processos de anulação e outras informações importantes. Essa história nos lembra de como a virgindade feminina era usada como um mecanismo de controle e humilhação. Muitas mulheres tiveram suas vidas destruídas pelas exigências de uma cultura patriarcal, mas felizmente hoje as coisas mudaram. A virgindade já não tem o mesmo peso social, pois as mulheres não são mais vistas como objetos, mas sim como pessoas. A história da Rapunzel e tantas outras verídicas nos mostram como é importante continuarmos a luta por igualdade de direitos, equidade e principalmente respeito. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como este, deixe o seu like e se inscreva no canal. Abraços e até o próximo Conto de Fadas.